Ana Paula Henkel, muito boa noite. Hoje do meu ladinho, aqui lado direito. Seja bem-vinda, Ana. Bom, essa questão da votação, a gente acompanhando ali alguns parlamentares, né? Muitos deles do PL dizendo que existe aí na política um mundo ideal e um mundo possível. E foi o que aconteceu ontem, né, com a aprovação desse projeto, que inclusive teve o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro, que se manifestou favoravelmente, né, a essa possibilidade de redução de penas que impacta não só o caso dele, de todos ali que foram condenados no núcleo 1, mas de todos os condenados, todos os manifestantes. A gente sabe que quem está um dia na cadeia já é muito pesado. Né? É muito pesado. Desculpe, Paulo, o Congresso pode rejeitar o veto do Lula. Sim. Se ele vetar, rejeite-se o veto. E aí, Augusto, perdão, aí dependeria de uma daí que o papel do Alcolumbre é vital, porque aí dependeria de uma convocação dele do Congresso Nacional para analisar o veto, né? Que tudo indica virar. Eu acho difícil o Lula não vetar, mas aí depende ainda mais do papel do Alcolumbre. Perdão, Ana, só Não, imagina. E aí traz uma certa... Boa noite. Boa noite, Piotr, Marcília, Paula, mestre Augusto e a nossa audiência. E aí traz uma preocupação nesse ponto, porque aí os fios começam a se misturar, porque o ano que vem tem Messias. Na sabatina... Tem Messias no jogo político todo, que o Alcolumbre não quer, o Alcolumbre quer o Rodrigo Pacheco, o governo quer empurrar o Messias e empurrar a sabatina daqui e dali. Que troca será feita, né? Então é muito preocupante. Agora, o discurso do Hugo Mota, eu estava assistindo. Como eu estou no fuso da Califórnia, 5 horas atrás, eu estava às 2 da manhã. 2 telas, né, Ana? Uma de olho nos Estados Unidos, uma no Brasil, uma na Câmara dos Deputados. 2 fusos. Eu estava assistindo, então eu vi tudo isso ao vivo. O discurso do Hugo Mota, esse discurso poderia ter sido proferido desde março. Desde março. Ele que fala em pacificação, que é preciso pacificar. Ele poderia ter pacificado o país desde março. Ele foi eleito em fevereiro e em março ele poderia ter dito: agora nós precisamos entrar nessa seara. Se é dosimetria, se é anulação, se é anistia, nós precisamos começar a falar sobre isso urgentemente. E ele não fez. Ele caiu naquele jantar que a gente sempre fala aqui na casa do ministro Alexandre de Moraes. Tudo ficou parado por causa daquele jantar. E agora ele resolveu dar uma celeridade que eu acredito à candidatura do Flávio Bolsonaro. Eu não sei, eu tenho as minhas dúvidas. Se o presidente Bolsonaro não tivesse lançado Flávio Bolsonaro, eu não sei se essa pauta viria para a superfície com essa força que veio. Porque muitos da oposição, inclusive, estavam em absoluto silêncio diante do presidente Bolsonaro na masmorra, esquecido. Não, o Donald Trump deu um tempinho, parou de falar um pouco, então a gente também vai ficar aqui na água morna. E isso tudo foi levantado porque a candidatura do Flávio Bolsonaro é um sinal de que o próprio Jair Bolsonaro não vai abandonar os presos políticos do 8 de janeiro, os presos inocentes. Agora, o Paulinho da Força falou e ainda não conseguimos decifrar a matemática de ontem, né? Do Paulinho da Força, do 26 anos, vezes 25, divide por 16, aquela coisa toda. Eu vou abusar do professor Marcília, posso? Claro. O professor Marcília usou essa palavra monstrengo, né? E por ser esse monstrengo, professor, dosimetria não sendo, ou mesmo anistia, mesmo anulação, não sendo da seara do legislativo, pode cair de várias maneiras, né? Não apenas com o veto do executivo, mas uma vírgula fora do lugar, o STF pode falar não vale nada. Se isso acontecer, oremos que não, mas provavelmente vai acontecer, o que acontece? Tem que voltar para outro texto. O que é feito se o STF interferir para a gente salvar essas pessoas? Foi monstrengo, até me lembrando do poema do Fernando Pessoa, O Monstrengo. Mas não tem nada de poético nesse monstrengo, é só feio. É assustador. É assustador.
É isso, quer dizer, a dosimetria é um trabalho de juiz. O juiz é que faz o balanceamento, vamos dizer assim como um carro, né, que faz o balanceamento, o equilíbrio, o juiz faz esse equilíbrio das penas. Então não é isso que o legislativo faz ou pode fazer. O que o legislativo pode fazer, e o que eles estão tentando construir, ou tentaram construir com esse PL, é pegar e falar assim, bom, esses crimes aqui tem essa pena máxima, vou diminuir. Tem a pena mínima, vou aumentar. Vou equilibrar em abstrato e depois... Aí que tá. Na prática, o juiz vai ter que aplicar aquilo. Porque se beneficia o réu, então precisa retroagir. A nossa Constituição fala, quando vem uma lei nova beneficiando o réu, retroage. E aí é que quem aplica isso? O juiz. Nessa hora, o juiz pode olhar e falar assim, não, peraí, mas essa lei não beneficia, eu entendo que beneficia, mas não muito, etc. Já tem um problema aqui. E ainda por cima, há a possibilidade do STF em algum momento também questionar se é legítimo do legislativo fazer esse tipo de função. É que o STF não está podendo questionar muito, não, né, Márcio? Pois é. Quer dizer, a gente está na mão do STF na última palavra, tanto para aplicar quanto para dar legitimidade a esse PL. O Paulinho da Força disse que pediu a bênção para apresentar esse projeto. Não sabemos. Agora, para entender na prática, se essa lei eventualmente for aprovada, né, passar por todo o trâmite, os condenados precisam peticionar direto para a primeira turma, não é de ofício, não é automático. Não Eles vão precisar pedir essa revisão da dosimetria das penas. Exatamente, vão ter que fazer esse pedido e o relator vai dizer, não, de fato, reconheço que tem uma lei, etc., enfim, e vai conceder o benefício a esses réus, a esses condenados. Eu vou contar aqui um bastidor e eu até pergunto... quando a relação de jornalista com fonte é assim, você pergunta, o sujeito te conta uma história e às vezes não te dá todos os fatos. Você às vezes avalia o que ele te conta se aquilo é factível, se aquilo é crível, é razoável. Uma dessas pessoas me contou hoje, inclusive, que, olha, o Supremo, em algum momento, uma parte do Supremo quer sair deste barulho. É bem crível que uma parte do Supremo não aguente mais esse negócio, porque esse barulho não é exatamente o Supremo como um todo. É muito mais da primeira turma e podemos dizer muito mais do ministro Alexandre de Moraes. Por esta tese, o Supremo entendeu, porque a anistia seria demais, admitir uma anistia, eles nunca concordaram com a anistia, e a tal da dosimetria seria o seguinte, tudo bem, desde que não libere Jair Bolsonaro, porque aí está muito claro que eles querem provocar, manter o Jair Bolsonaro preso ou sem nenhuma condição de concorrer na eleição do ano que vem, mas você tiraria um pouco o foco do Supremo com a tal da dosimetria que seria aceitável para esses ministros. Aí eu perguntei, falei, mas isso está sendo muito otimista, porque é difícil imaginar que o Supremo vai ser razoável, a primeira turma ser razoável. Eu não tenho nenhuma evidência disso. Enfim, é uma tese que me foi trazida. Agora, o que é fato, e aí eu vou corroborar o que a Ana trouxe ainda ontem, ela citou hoje também, mas ontem, que ela disse assim, olha, a candidatura do Flávio Bolsonaro é um fato que é talvez um divisor de águas nesse momento. É um pré-candidato, sim, todo pré-candidato precisa chegar a ser candidato lá na frente, tem hora para fazer isso e tem, obviamente, apoios que precisam angariar até lá. Mas ele trouxe não só o sobrenome e o próprio ex-presidente para um debate no momento que o Augusto acabou de mencionar. Nós já estamos no ano de eleição. E este fato agora, a gente precisa dizer, há 2 meses nem a dosimetria passava, nem na Câmara, nem no Senado, muito menos com a aprovação do Lula e nem no Supremo Tribunal Federal. Houve uma mudança de áreas e isso a gente precisa reconhecer. Deixa eu voltar aqui com a Ana, que a Ana jogou a pergunta para o Marcília. Pode seguir aí no raciocínio, Ana. Não, eu queria saber exatamente isso. O processo de quando bater no STF... Ou não precisa nem bater, porque eles puxam o que eles querem. Eles batem já. Eles que batem, né? E se eles falarem, não, isso aqui é inconstitucional, por onde o recomeça? Porque vai ter alguma coisa que o STF não vai concordar. Não vai concordar. E aí faz o quê? Volta um outro texto ou volta o mesmo texto para corrigir o que o STF não gostou? Volta ao zero, né? Volta a estaca zero. É como se o texto não tivesse existido, se eles considerarem o texto inexistente. Eles não precisam falar em que parte eles consideram inconstitucional. Eles podem considerar parcialmente inconstitucional um ou outro trecho. Agora, e aí começa do zero o trabalho do Legislativo e as pessoas voltariam
para as suas prisões, inclusive. Então, Mas olha, gente, peraí. a gente tá só é o momento em que o STF está devendo explicações. Está devendo. Tá até essa história da mulher do Moraes. Tem o Toffoli viajando do jatinho com o advogado do banco. Até o Supremo não está em condições de avançar agora. Se eles tiverem tino político, senso eleitoral, os deputados avançam. Até porque ninguém se satisfaz com esse texto aprovado. Isso aí é um começo, a gente quer anistia. É isso, então esse é o momento de avançar. Até agora eles não reagiram.